Lá, pastor, o outro texto. Até 3, versículo de 1 a 15. Sim. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou. E pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram para Mardoqueu: por que te traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo ele isso de dia em dia e não lhes dando ele ouvidos, fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Isso, é 1 a 15, não é isso? Não, eu só li até o 6. Não, mas nós vamos lá agora. Ok, preste bem atenção. É o texto da lição, é esse? É o capítulo todinho? Ah, é só 1 a 6, né? Não, tá bom, vamos lá. Agora nós temos esse capítulo. Vamos fazer o resumo do capítulo 3. Cadê, pastor? Aqui. Primeiramente, a conspiração de quem? De Amã. Vocês se lembram que agora há pouco nós falamos da conspiração de quem? De Bigtã e Teres. Que o Mardoqueu ou Mordecai vai frustrar esse plano que era para tirar a vida de quem? Do rei. Pronto. Então veja bem que esse aqui que estava no anonimato, ele não vai crescer. Quem é que vai crescer? Amã. O texto aí, ele quer dizer, o autor da lição faz um apanhado de várias citações, em que alguns chegam, como Flávio Joséfo, a dizer que ele era da origem dos amalequitas. Falei. E o texto até é provocativo. Depois dessas coisas, quer dizer que o Mardoqueu é esquecido e Amã que aparece. Progressivo. Amã é quem aparece. Ou seja, era para esse Mardoqueu ou Mordecai viver triste, revoltado, ou dizendo: eu podia não ter salvo a vida daquele homem. Quer dizer que tu estás querendo salvar alguém? É só para se amostrar? É só para ganhar título? Porque aquele salvou porque ele era um bom cidadão. Então veja bem, o Amã, a conspiração de Amã. Por que Amã ele passou a nutrir tanto ódio contra os judeus? Nós estamos aqui em 474, o próprio texto está mostrando aqui, ok? 474. Aqui a Esté, ela já era rainha. E aí, como eu disse agora há pouco, já tinha se passado quase 4 anos. Olha aí, ela passou-se 4 anos aqui, ela já era uma rainha, já estava consolidada, não era assim? Aí o que é que acontece? Aí o texto mostra que o Amã, ele cresce. O texto não diz por que o rei exaltou Amã, não é isso? O texto não diz. Eu li vários comentários, mas nenhum deles chegaram a analisar. Só que eu tive analisando o seguinte: quando ele chega para oferecer os judeus, eu entendi que Amã era um babão de primeira e ele também era safado. Ele tira proveito. Pronto. Aí o rei gostava muito dele. O rei gostava tanto dele que o rei obrigou a população a se ajoelhar perante ele. O texto está dizendo aí. Porque quando você vê um rei ruim, o que está ao lado dele só fica se também for o quê? Se o rei é mulherengo, é safado, o que está lá no segundo, porque o segundo depois do rei quem era? Vocês acham que um rei que é namorador, que é sem vergonha, ele vai aceitar um assessor que fica repreendendo ele? Aceita? Ele só vai aceitar quem? Ele só vai aceitar um igual a ele, mulherengo, safado. E o rei gostava dessas molecagens. Ele queria era meninazinha nova, meninazinha virgem.
E esse Amã, ele era dessa laia. Aí, pô, vocês podem observar o seguinte, que aí ele, alguns falam aí dessa ideia, né, do Agagita. Vamos ver aí, Gênesis, rapidinho, 41, 43. Vamos lá, correndo aí, para não passar aqui de uma hora. 41, 43. Sim. 41, 43. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Veja bem que o rei, ele faz isso com José. Mas aqui é uma coisa linda, que ele vai crescer pelo trabalho. O texto está mostrando por que ele cresceu, não é assim? Do Amã nós não sabemos. Então qual é a primeira coisa que vejo aqui? A conspiração de Amã. Irmãos, isso aqui é tão sério, que vocês podem observar aqui o que um homem ímpio no poder é capaz de fazer. Isso é muito sério, ok? Aí, observem bem, por que, está aqui a outra questão, nós não sabemos por que ele se tornou o favorito do rei. Por que Mardoqueu não se curvava? Era errado se curvar? Não. Nós podemos analisar, nós não vamos ler aqui, mas depois você pode ler aí, 2 Samuel 14, verso 4, 2 Samuel 18, 26, 1 Reis 1, 16, a Bíblia mostra que era dever dos súditos judeus se curvar diante de um rei. Agora, por que Mardoqueu não se curvava diante disso aqui? Porque o curvar perante um rei ali da Pérsia era também um aspecto religioso. Os espartanos, Heródoto, ele diz que os espartanos não se curvaram perante eles porque era como se adorasse a divindade. Então Mardoqueu, ele não se ajoelhava, segundo alguns estudiosos, porque o Amã, ele não era apenas um título de um rei, porque nós temos que ter cuidado. Preste bem atenção, eu até coloco aqui. Nós temos que analisar o seguinte: existem os bons modos, sim ou não? Se o governador chegar, eu devo ficar de pé ou não devo? Sim. Se o prefeito do município chegar na igreja, eu devo me posicionar de pé? É uma autoridade. Se lembre disso, tem pastor aí dizendo: eu não recebo autoridade aqui. Pois tu está errado, porque a mesma autoridade que tu tem, ele tem de Deus também. A mesma autoridade, está lá na Bíblia, Romanos 13, primeiro, toda autoridade é constituída por Deus. O que eu não posso é vender voto de crente. Tem muitos aí que não recebem o prefeito na igreja ou o deputado, mas está comendo por baixo. Come sem trabalhar, o filho é empregado, mamando tudo lá dele, a nora, tio, primo. Aí quando é na igreja quer dar uma de santarrão. Eu não gosto dessas coisas. É pedindo tudo para prefeito, terreno da igreja, é assim, é pedindo tudo, aí depois quer dar uma de moralidade. Deus não gosta disso. Eu respeito a autoridade aqui, eu respeito o governo, eu respeito o prefeito. Agora aqui tudo é da igreja. E eu não dou um voto, eu não negocio o voto de crente. Eu não negocio o voto de crente. Eu digo: meus irmãos, aí tem os candidatos, veja qual é o partido que presta e que não presta e vote consciente. Mas o voto do crente não é meu voto. Eu não negocio o voto de igreja. Nunca me sentei com uma autoridade para dizer: olha, aí está a igreja, tem 5.000 crentes para votar no senhor, tem 10.000 crentes, os crentes não são meu, porque quem foi que morreu pela igreja? Não fui eu, e prefeito morreu pela igreja? Então deixa dessa besteira. Aí tem muita gente aí, tem muito irmão, dizendo: eu não recebo aqui. Eu conheço muita aí que dizendo que não recebe, mas pedindo terreno para prefeito, pedindo terreno para governador. E por que a tua igreja mesmo não compra? Não é assim? Vamos deixar de farisaísmo, gente. E é porque eu estou rouco hoje, que eu ia dizer um bocado de coisa hoje.